O governo excluiu os pedidos de aumento de 14,7% para os juízes e de 56% para os servidores do judiciário. Em respeito à independência entre os poderes, a presidente Dilma decidiu deixar para o Congresso a decisão sobre esse aumento do judiciário. O governo diz que retirou do orçamento a proposta do aumento do judiciário porque não tem como pagar a despesa. Mas, diante das reações do Supremo Tribunal Federal, a presidente encaminhou hoje o pedido, lembrando que se o Congresso aprovar esse gasto, vai ter que remanejar dinheiro de outras áreas. Quando a proposta foi apresentada no meio do ano passado, a presidente Dilma Rousseff afirmou que não havia dinheiro para pagar um reajuste tão alto. O governo defendia um esforço para cortar gastos por causa da crise econômica mundial. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, criticou a posição do Palácio do Planalto. O reajuste de 53% a 78,56% não está previsto no orçamento de 2015. Isso porque esse aumento foi proposto no ano passado pelo Judiciário, mas só foi votado agora. Desde 2006, os servidores da Justiça Federal não recebem reajuste salarial. Não há reposição das perdas inflacionárias ocorridas, portanto, durante estes 9 anos. Isso não é justo. Em face da intransigência do Poder Executivo, conforme relato que testemunhei, os servidores não tiveram outra alternativa a não ser deflagrar a greve. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia, os seus cabelos. O Senado aprovou ontem um reajuste médio de 60% para a categoria de funcionários do Judiciário. Para a presidente Dilma Rousseff, esse aumento é insustentável e põe em risco o ajuste fiscal. Paulo falar com Renata Lopretti sobre outro ponto muito polêmico desse orçamento de 2015. No ano de vida dura para todo mundo, com corte de gastos, aumento de impostos, com a economia em recessão, ou seja, encolhendo. Mas, Renata, desse bolo menor, a fatia de alguns ficou maior. Explica para a gente o milagre. Boa noite, João. Olha, esse é um milagre que teve a bênção da presidente Dilma. Ao sancionar o orçamento, ela manteve o aumento proposto pelo Congresso, que triplicou os recursos para o fundo partidário. Fez um cálculo pragmático. Apesar de o ajuste fiscal ser fundamental para fechar as contas de 2015, era preciso fazer um gesto ao Congresso. E a presidente decidiu manter a proposta que triplica o valor do fundo partidário. De fato, compromete o ajuste fiscal. A proposta de reajuste aprovada pelo Senado ontem é incompatível com a realidade econômica do Brasil de hoje. Várias firmas, várias empresas, vários trabalhadores estão enfrentando dificuldades no setor privado. A partir do ano que vem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, os deputados e os senadores passarão a receber R$ 33.700 por mês. De fato, compromete o ajuste fiscal. A presidente, o vice e os ministros de Estado passarão a ganhar quase R$ 31 mil por mês. É insustentável um país como o nosso, em qualquer circunstância, dar níveis de aumento tão elevados. Gente, eu engasguei comigo mesma. Esse tipo de aprovação é que nem a gente aprovar um aumento da mesada do filho que não cabe dentro do salário da gente, né? Não adianta muito, porque chega no fim do mês a conta não fecha. Eu faço ajuste no meu governo como uma mãe, uma dona de casa faz na casa dela. O projeto aprovado no Congresso prevê um aumento médio de quase 60%. Isso não é um aumento, é um reajuste, é uma correção de 9 anos sem correção. O governo calcula que o reajuste traz um gasto extra de quase 26 bilhões de reais nos próximos 4 anos. O Supremo Tribunal Federal diz que o impacto seria de 10 bilhões e meio.
É muito difícil explicar para o Brasil quando os professores não conseguem um aumento desse, quando a maioria das pessoas está enfrentando dificuldades e uma inflação alta sem esse tamanho de reajuste, explicar um reajuste desse, né? Mas é evidente que não são os servidores da Justiça Federal os responsáveis pela seleção de crises que há no país. A defasagem salarial dos servidores, já descontando o reajuste de 15,8%, é de 49,62% no período compreendido entre os anos de 2006 e 2015. A defasagem projetada é de aproximadamente 66,51%, considerando a inflação prevista pelo governo. O aumento varia de 53% a 78% é impossível do salário no Brasil sustentar um reajuste daquelas proporções. Apresentado hoje pelo Ministério da Justiça, o novo documento terá o prazo de validade de 10 anos. As novidades desse novo passaporte. A primeira coisa é o custo, né? Antes a taxa de emissão custava R$ 156,07. A partir de hoje passou para R$ 257,25. Segundo o governo, esse valor foi reajustado pela inflação e o último aumento foi em 2006. Por isso eles fizeram esse reajuste dessa vez. De 2006 até abril passado, a inflação foi de 67%. Ajuste de acordo com a inflação. Porque é o seguinte, havia alguns anos que não havia a atualização, desde 2006. Então, nós fizemos a atualização, não é um valor de aumento, mas um valor de reajuste pela inflação. É insustentável um país como o nosso, em qualquer circunstância, dar níveis de aumento tão elevados. Nem em momentos assim de grande crescimento se consegue garantir reajustes de 70%. 78%, que o planejamento diz que é o máximo, nenhum servidor será atingido por isso, porque nenhum servidor se encaixa nisso. Acima de 70%, serão só 14 servidores. O Ministério do Planejamento afirma que os servidores do Judiciário tiveram reajustes acima da inflação nos últimos anos. O Nelson Barbosa disse hoje que o governo vai apresentar uma proposta para resolver o impasse do reajuste dos servidores do Judiciário. O governo quer usar a mesma forma de aumento oferecida aos funcionários do Executivo. Na comparação de salários entre os poderes, o levantamento do Ministério do Planejamento mostra que um analista no início de carreira ganha pouco mais de R$ 5.000 no Executivo e mais de R$ 8.000 no Judiciário, uma diferença de 71%. Os salários do Judiciário são maiores que os do Executivo, segundo o Ministério do Planejamento. Um técnico do Executivo recebe pouco mais de R$ 4.000, enquanto do Judiciário ganha R$ 8.000, 99% a mais. O Ministério do Planejamento não faz comparativos com servidores do Legislativo. Do jeito que está, veta. Não vete algo que foi aprovado por unanimidade. Eu quero primeiro parabenizar a luta dos servidores, porque nós só chegamos a esse resultado devido ao esforço e à luta aqui dos servidores durante semanas que lutaram incansavelmente. Resultado da votação simbólica. Sim 62, não 0, nenhuma abstenção. Aprovada a matéria, vai à sanção.